Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser diferente. O que é ser diferente nesse mundo em que todo mundo é tão normal? Muitas vezes a gente esquece que nós somos seres únicos, seres exclusivos. Não existe ninguém nesses cerca de 8 bilhões de seres aqui nesse planeta, alguém igual a você, igual ao seu corpo, que tem os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos ideais, os mesmos dons, talentos e habilidades que você tem. E nunca existiu na história da humanidade alguém como você, e nunca vai existir alguém na humanidade no futuro igual a você. Então percebe que você é um ser único, um ser exclusivo do universo. Só que essa realidade acaba sempre puxando a gente para ser normal, para estarmos na média, não é verdade? Não é assim que as coisas funcionam mais ou menos aqui. A gente passa a nossa vida inteira abdicando da nossa exclusividade, do nosso ser único, da nossa individualidade para a gente ser normal, para sermos medianos. E isso começa lá na infância, né? E nos acompanha depois na escola, no trabalho, na vida adulta, né? Quando a gente muitas vezes é criança, muitas vezes a família, sem intenção, lógico, né? Às vezes a criança está mostrando toda a sua alegria, toda a sua bondade, todo o seu ponto de vista diferente da vida, toda a sua leveza, e daí, com o tempo, a família vem: para com isso, menino, para com isso, menina. Você acha que a vida é isso? Você acha que a vida é fácil? Para com isso, para com isso. Depois você vai para a escola, né? Vai para a escola, e daí na sala de aula geralmente assim, mais ou menos dividido em três tipos, né? E tem aquelas crianças que às vezes não querem estudar, tiram notas muito baixas, repetem de ano, enfim. Tem aquela grande maioria dos médios, dos medianos, né? E tem uma pequena parcela, 1 ou 2, que são os excepcionais, né? Aqueles que sempre tiram notas altíssimas, que são queridos pelos professores, enfim, né? Só que toda vez que você mostra para o mundo que você é excepcional, que você é diferente, entra o julgamento, né? Já entrou lá na família quando era pequenininho, e agora na escola já começa o bullying, não é? Você já começa a ser excluído. Na hora do lanche, do recreio, você já fica sozinho, não é? E o que é que muita gente faz para entrar na média, para ser normal, não é? Às vezes você abaixa até a sua nota para você pertencer à grande massa dos normais, dos medianos, né? E vai esquecendo, deixando de lado tudo aquilo que você tem de especial, de excepcional. Daí depois você vai para o trabalho. E daí você é excepcional no seu trabalho também, não é verdade? Você acaba se destacando, acaba sendo melhor que outros funcionários, e daí já começa, olha o puxa-saco. O chefe já começa a te olhar torto, achando que você quer o lugar dele. Sai todo mundo para almoçar e ninguém chama você. Ninguém chama você para o happy hour. E daí o que é que você faz de novo? Minimiza o seu talento, diminui o seu dom, a sua habilidade, para de novo estar no grupo dos normais, dos médios, dos medianos, porque todos nós temos aquela necessidade de pertencer, do pertencimento, e muitas vezes
a gente abdica daquilo que nós somos, os nossos talentos, dons e habilidades, simplesmente para pertencer, não é? E a gente começa a achar, o que tem de errado comigo? Deve ter algo de errado comigo, só pode algo de muito errado. E a gente passa a nossa vida toda minimizando as nossas características pessoais, tudo aquilo que a gente é excepcional, né? Para ser normal. Só que você ser normal e ser medíocre é a mesma coisa. Até hoje eu não vi ninguém normal, mediano, mudar qualquer coisa, mudar o mundo, mudar qualquer coisa. É só a gente ver na história da humanidade, sempre foram aquelas pessoas diferentes, os excepcionais que fizeram e que fazem a mudança no mundo. Então, se a gente quer qualquer mudança, por pequena que seja, na nossa vida ou no mundo, é necessário que a gente deixe fluir, deixe expandir a nossa diferença, aquilo que a gente sempre escondeu ali no fundinho do nosso coração, os nossos talentos, né? Jesus mesmo falou, eu não lembro exatamente, mas ele falou que a gente não deve enterrar os nossos talentos. E quantos talentos nós já enterramos para sermos normais a nossa vida toda, não é verdade? Fizemos isso muitas e muitas vezes. Quando eu estava preparando esse tema para vir aqui conversar com vocês, eu vi uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Olha que coisa louca, né? Foi feita uma pesquisa com trabalhadores americanos e 61% desses trabalhadores admitiram que eles minimizaram, diminuíram as suas características pessoais, os seus talentos para pertencer, para não se destacarem, para não serem excepcionais, para serem aceitos pelos colegas, ou pela empresa, ou pelo chefe. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigada. Olá, pessoal aqui do Facebook, muito obrigada. E é isso, gente, isso é muito louco que a gente faz com a gente enterra os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa arte, né? Eu sempre digo, é como se o mundo fosse um grande quebra-cabeça, a gente tem ali uma pecinha que só a gente pode completar sendo a gente mesmo, não é? E quando você tenta ser normal, ser medíocre, não ser notado, não é? Que contribuição você pode ser para o mundo e para você, não é? Só muda o mundo quem é diferente, quem é excepcional. Tem uma psicóloga alemã, a Susanne Mittermeier, e ela também é facilitadora de Access Consciousness, que é um trabalho, umas técnicas das quais eu sou facilitadora. E ela fez um artigo uma vez dizendo que existem uns 4 sinais que mostram que a gente está caminhando para a mediocridade, que a gente está levando a nossa vida na normalidade, sendo medíocres. Uma delas é problemas financeiros, falta de dinheiro. Quer você ser mais diferente do que ser rico nessa realidade? Não é? Diz que 1% das famílias brasileiras, 1% das famílias brasileiras ganham acima de R$28 mil. 1%. Então, se você quer ser rico, se você deseja ser rico, você tem que estar disposto a não ser normal. Você tem que estar disposto a ser diferente. Você tem que estar
disposto a receber muito e muito julgamento dessa realidade. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a pessoa tem muitas habilidades para ter dinheiro, para fazer dinheiro, né? Mas o que acontece muitas vezes inconscientemente, ela acaba fazendo escolhas que fazem com que ou ela perca dinheiro, se ela já tem, ou então que ela nunca tenha o dinheiro suficiente. Fica sempre no clube dos remediados, mediados, média, normal. Daí você vai ter assunto, né, da crise, da falta de dinheiro, né? Na família todo mundo tem problema de dinheiro, todos os amigos, todos os brasileiros, quase todo o planeta. Então você está na média, você não corre perigo nenhum de ser diferente, de ser julgado. Não é verdade? Um outro sinal de que a gente está deixando a nossa vida ser levada pela mediocridade é quando a gente acredita que a vida é uma luta. Quando a gente acredita que a vida é difícil, que a vida é uma luta, que tudo é muito difícil para mim, tudo vem, tem que batalhar demais para conseguir. Esse não é o pensamento da maioria dos medianos, dos normais por aí, não é? O que é ser diferente nessa realidade? É que tudo flua com facilidade, não é verdade? Quando você ousa ser diferente, quando você ousa não atender às exigências dessa realidade que diz para você ser normalzinho, que a vida é difícil, quando você ousa mudar tudo isso, te dá um nível de liberdade, de alegria e de facilidade. Você começa a vibrar isso e a vida começa a responder isso. O universo responde à sua vibração. E daí tudo vai ser muito mais fácil, muito mais alegre, muito mais divertido na sua vida. Ou seja, você vai ser totalmente diferente dessa realidade que tá aí. Um outro sinal de que você está nessa normalidade, nessa mediocridade, é quando você se vê preso da depressão, da insatisfação, da ansiedade. Isso é um sinal que pode indicar que você não está seguindo a sua vida de acordo com o que é o seu desejo real, com aquilo que realmente você gostaria de ser, com aquilo que você gostaria de expressar. Os seus talentos estão ali enterrados para que você seja normal, seja aceito, seja como a família, como os amigos, como o Brasil, como o mundo, não é? Como você vai ousar ser feliz, tranquilo, viver em paz enquanto tantos sofrem? É preciso muita ousadia, sabia? Para ser feliz aqui nessa realidade, por incrível que pareça. E o quarto e último sinal de que estamos vivendo na mediocridade é quando você já sofre por antecipação pelos julgamentos futuros. Quando você imagina algum projeto na sua vida, ou que você quer expressar algo que você é, algo totalmente diferente, que vai ser uma grande contribuição para a sua vida ou para o mundo, e daí você, nossa, mas o que vão dizer? O que vão pensar? O que vão fazer? Vão falar de mim? O que vão fazer comigo? Olha que paranoia que é a nossa mente, o que ela faz com a gente? Esse medo do julgamento futuro nos boicota para que a gente expresse também o nosso dom, o nosso talento e a nossa habilidade.
O medo do julgamento, meus amores, é uma das coisas que mais nos paralisa. Nos paralisa, que faz com que a gente tranque ali no fundinho a nossa diferença, tudo aquilo que a gente é bom demais, tudo aquilo que a gente é excepcional, aquela nossa habilidade que para todo mundo, que todo mundo acha tão difícil, que a gente faz com os pés na cabeça. Mas a gente não ousa mostrar para o mundo. A gente esconde por medo do julgamento. Tem uma ferramenta, né, que a gente já conversou aqui várias vezes, de Access Consciousness, que eu acho ela fabulosa, porque ela nos ajuda a lidar melhor com a crítica do outro. É quando você começa a perceber que a crítica do outro é só um ponto de vista. É só um ponto de vista. Então, quando você é julgado, tenha em mente, tenha no seu coração que aquilo lá é só o ponto de vista do outro, é só a forma como ele está vendo. Né? Não é a verdade absoluta, não é a realidade, não é a sua verdade. É a verdade, pode ser a verdade dele, mas não é a sua. Mas isso é um exercício, um exercício que a gente vai fazendo. É um músculo que você vai desenvolvendo. A cada crítica, a cada julgamento, toda vez que você mostra a sua habilidade, a sua diferença no mundo, tenha na sua mente, no seu coração, essa frase que eu vou dizer agora, para usar sempre que você recebe um julgamento. Ponto de vista interessante. Que ele ou que eles têm esse ponto de vista. Porque é só um ponto de vista, é só uma forma de ver você, de ver a situação. E quando você vai exercitando isso, você vai cada vez mais podendo mostrar a sua diferença, o seu talento, o seu brilho e a sua exclusividade. Porque, meus amores, ser diferente é ser você. Ser você. Mostrar esse ser único, esse ser exclusivo que a gente começou falando sobre ele. Não é? E quando a gente consegue ser a gente, a vida passa a ser mais leve, mais divertida. E a gente começa a mostrar o nosso brilho, começa a completar essa pecinha ali do universo, que o universo está esperando que a gente complete com os nossos talentos, com os nossos dons e as nossas habilidades únicas. E daí sim, quando a gente é a gente mesmo, quando a gente consegue expressar a diferença que somos, a exclusividade que somos, aí sim nós conseguimos ser o presente que nós viemos para ser nesse mundo. E não só isso, sendo diferente, nós podemos ser o convite para que outras pessoas também possam expressar a sua diferença, aquilo tudo que elas têm de excepcional. Ok? Esse era o meu recadinho de hoje. Então vá para o mundo, vá para a vida e expresse a sua diferença, sem medo de julgamento, usando o ponto de vista interessante que essas pessoas têm sobre mim, e seja o presente, a contribuição que o mundo está esperando que você seja. Tá bom? Muito obrigada por estar comigo até agora, você aqui do Instagram e você que vai ver depois, e você aqui do Facebook, muito obrigada, que vai estar assistindo agora e que vai ver depois. Na quarta-feira que vem a gente volta, 7h30 novamente, com outro assunto para nos ajudar a enxergar tudo a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva de Access Consciousness. Um grande beijo, um beijo, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.